Graça e paz, né, professor Basotti? Hoje vamos falar, né, dar continuidade ao nosso estudo. E hoje vamos falar sobre a igreja de Éfeso, né? A primeira carta do Apocalipse é destinada a esta igreja. Então vamos falar um pouquinho, né, fazer uma introdução aí, professor, sobre esta igreja de Éfeso. Eu acho que ficaria bem, nesta introdução, já fazermos, pastor, uma leitura dos 7 primeiros versículos do capítulo 2 de Apocalipse. O capítulo 2, na semana passada, nós vimos uma introdução às 7 cartas, que foi praticamente o capítulo 1 de Apocalipse. Sim. Então, hoje nós iniciamos a partir do capítulo 2. Eu lerei aqui, então, dos versículos 1 a 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E senão venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Pastor, nós temos várias formas de estudar as 7 cartas, e eu vi um caminho aqui que é muito usado, nós podemos segui-lo, né? Que é o significado histórico, né? Ou seja, aqui nós temos uma igreja que existia, uma igreja real, com problemas reais, né? Então esse seria o histórico. Temos também o significado profético, né? Ou seja, as 7 igrejas representariam 7 períodos do cristianismo, começando com Éfeso, que seria a igreja logo após Pentecostes, né? Que seria aí a igreja dos primeiros cristãos, passando aí por Esmirna, que seria a igreja perseguida mais fortemente, e assim por diante, né? E também o significado simbólico, né? Que é o que nós aprendemos então com as virtudes e falhas dessas igrejas, né? Eu vejo aqui, pastor, e isso vai se seguir nas próximas 7 cartas, é que Jesus ele tem uma forma muito parecida, né? Ele começa primeiro elogiando e reconhecendo as qualidades, né? Depois ele tem tenho porém contra ti, que é onde ele começa a levantar os problemas, né? Depois, quem tem ouvidos ouça, se repete em todas as 7 cartas também, e depois o fechamento com uma promessa. Ou seja, há um padrão, quer dizer, há um tratamento igualitário para as 7 igrejas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou começar com uma pergunta para o pastor. Pastor, por que será que foi escolhida essa igreja de Éfeso, né? Eram 7 igrejas. Né? Parece que essa igreja realmente ela tem um peso maior. Dá essa impressão quando eu leio e comparo a história das 7 igrejas. O senhor concorda com isso, pastor? Porque assim, nós temos que entender. Primeiro, havia muito mais do que 7 igrejas. Tá? E cada uma dessas igrejas, as 7 igrejas, seria uma representação, vamos dizer assim, de todo o universo das igrejas ali, né? Uma das coisas que até ontem comentava com o pastor Jonathan, né? Nós estávamos conversando um pouco sobre a questão do Apocalipse. Por exemplo, nós não temos uma carta à igreja em Jerusalém. E nós tinha uma igreja em Jerusalém. Não foi escrita uma carta à igreja de Tessalônica, né? Embora houvesse, e outras igrejas, né? Nós podemos dizer que há várias igrejas ali, mas essas são representativas. E esta, como o senhor colocou, é o seguinte: há um autor que diz assim: todas as cartas começam com um exame, uma exortação. A exortação assim não é falar tal, mas falar, procure mudar, procure, né, tal. E aí vem, né, o encorajamento para que isso possa acontecer. Então, cada uma delas vai ter alguns problemas, enfim. Menos, talvez, ali, acho que 2 igrejas, que é Esmirna, né, e Filadélfia, que não há uma coisa contrária, mas há um alerta para que eles permaneçam, né, desta forma, né? Então, eu creio que
Primeiro, essa igreja, né, todas elas estão localizadas do lado da Ásia. Geograficamente, é uma distância de uns 100 quilômetros, assim, no máximo. Seria como aqui, seria como se Jesus escrevesse, ele pegasse só Maringá, Paysandu, Marialva. Elas estão, geograficamente, elas estão próximas, né, na mesma região. E tanto é que a gente, né, pegar ali dentro do mapinha, a ilha de Patmos, né, se você está ali na ilha de Patmos, aí você vai para o continente, já está na Ásia ali. E dali tem todas essas igrejas. Então, eu vejo assim, era onde o cristianismo estava crescendo, estava se fortalecendo, mas não sem oposição. Tanto é que, por exemplo, Éfeso aqui, ele era a capital da província, né, romana na Ásia. Então, era uma cidade estratégica, né, que precisava ter uma igreja que não se deixasse corromper, né, porque havia ali mais de 200 mil habitantes. Então, era uma cidade grande, né? Hoje pelos padrões de hoje seria uma cidade de porte médio. Sim. Né? Seria metade da população de Maringá. Mas para a época era uma cidade com a população, talvez uma das maiores populações. Isso. Então imagine também era um caldeirão de culturas ali. Geralmente cidades portuárias costumam serem caldeirões de cultura. Uhum. E Éfeso ela era um porto. Seria assim o mais importante porto de toda aquela região. Isso. E Paulo, né, nós vemos lá em Atos que Paulo passou em torno de 3 anos nessa cidade, né, de Éfeso, né, que era um centro comercial, social, político. Tinha o templo de Diana. O templo da deusa Diana. Tinha também... era um centro de artes mágicas. Isso. Né? Então, quer dizer, a igreja ela está tendo uma erupção, está tendo um crescimento, mas há oposições. É por isso que a gente sempre começa aqui com o contexto. Quando a gente fala da igreja em Éfeso, né, eu vejo que o primeiro ponto é o contexto. Quer dizer, a igreja surge em uma cidade cosmopolita, quer dizer, uma cidade portuária, né, onde havia o templo de Diana, havia todo um comércio que girava em torno desse templo. Né, e então... tudo isso vai ter um efeito, quer dizer, vai ter uma influência sobre a igreja, né? A ponto que se a igreja não se cuidar, essa influência toma conta da igreja. E é isso que Jesus vem orientar essa igreja, olha, permaneça fiel mesmo diante dessa situação. Mesmo que vocês sejam a única voz em meio a todas essas vozes que tem na cidade, né? Mas que vocês permaneçam ouvindo a minha voz, andando nos meus caminhos, sendo fiéis. Esse é o objetivo, ser fiel ao Senhor, independente da circunstância. Né? O que me chama a atenção nessa igreja, pastor, eu não conheço, na Bíblia e fora da Bíblia, uma comunidade que tenha tido tantas figuras relevantes como essa igreja de Éfeso. Por exemplo, a tradição diz que Maria, mãe de Jesus, fazia parte da igreja de Éfeso. Imagine assim, eu sou lá da igreja de Pérgamo, ele fala, nós temos lá o bispo tal na nossa igreja. Fala, olha, vou falar assim, nós temos lá um ministério de intercessão forte aqui, digamos assim, lá em Pérgamo, né? Aí eu sou de Éfeso, na nossa nós temos lá uma intercessora, uma senhora chamada Maria, a mãe de Jesus, quer dizer, já matou, né? Já humilhou o cara, né? Aí o cara falou, não, nós temos aqui o fulano, ele falou, olha, nós temos aqui, João é da nossa igreja, discípulo amado, né? Paulo, né, que começou o trabalho. O fundador da igreja. Quer dizer, então, assim, eu não vejo, né? Ainda tem Timóteo também, que esteve lá, eu não vejo, assim, nenhuma igreja na história que tenha tido, assim, figuras tão relevantes, e depois a gente vai ver que essa igreja vai acabar, historicamente, a gente sabe que ela acabou desaparecendo, né? Então, vai mostrar também que não adianta você ter pessoas historicamente relevante, isso não é uma garantia, né? De que possa realmente... E é interessante, né, professor, se a gente pegar, por exemplo, o nome Éfeso, né? Não sei se o senhor viu alguma coisa em relação ao nome, né? Ela significa desejável. Então essa é uma igreja que o Senhor desejava, porque Ele deseja que a sua igreja cresça, prospere e tal. Mas, embora o Senhor desejasse, não houve uma cooperação das pessoas. Então, embora Deus tenha um projeto de paz, de alegria, de bênção para nós temos que cooperar. Como nós falamos lá do fruto do Espírito, né? Deus nos dá o fruto, mas é como o jardim, eu tenho que regar, eu tenho que cuidar, enfim, né? Não é fazer a minha parte, mas é obedecer o que o Senhor pede para que eu possa estar fazendo realmente, né?
Pastor, eu acho interessante que o ministério de Paulo, que na terceira viagem, quando ele vai ficar cerca de 3 anos lá, está lá em Atos, capítulo 19, 20, né? O que a gente vê ali é que a igreja de Éfeso começa com um grande avivamento, né? Quando tem aqueles acontecimentos espetaculares, aqueles 2 indivíduos que quiseram se passar por Paulo, né? E os demônios dão uma surra, deixam eles nus lá, e as pessoas ficam impressionadas, vão lá, queima os livros que eram valorosos de feitiçaria. Isso. Aí depois tem aquela revolta de Demétrio lá, porque estava afetando lá, né, o comércio do templo. Então, quer dizer, a igreja de Éfeso começa assim, uma agitação, há um avivamento, né, muito forte. Mas quando João escreve por volta do ano 95, aí, que eu estimo que foi escrita essa carta, né, já havia passado cerca de 40 anos. Né? Eu acho que isso, muitas vezes, a gente vê na história das igrejas hoje. Quer dizer, aquela igreja tem uma história, começou com um grande avivamento. Né? Aí depois, quer dizer, eu acho que aqui uma das questões tem aquela questão do acomodamento, né, pastor? Então, é por isso que o senhor está orientando assim, olha, vamos manter. Né? Por isso que eu até falo assim, talvez uma ilustração simples e, novamente, como gordinho, vou falar de comida. Né? Muitas vezes a gente quer banquete todo dia, né? Então eu prefiro o arrozinho com feijão todo dia, né? Porque banquete todo dia é impossível a gente fazer. Né? Então, muitas vezes a igreja ela vai querer viver de eventos em eventos. Vamos fazer isso agora. Corre para fazer isso aqui. Daqui a pouco está correndo para fazer outra coisa, correndo para fazer não sei o quê. Tal, e esquece de ter o básico. Né? O arrozinho com feijão. Esse que vai dar sustentação, esse que vai nos levar a irmos mais à frente. Né? Então, por isso que a exortação para essa igreja em Éfeso, vocês estão numa cidade aí, tem problemas e tal, só que assim, o que vai fazer com que vocês não alcancem a vitória são vocês mesmos. Entendeu? Porque não é o diabo, não é o mundo, não é a carne, porque Jesus, que ele é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, tal, ele está com vocês, ele já está trazendo a orientação de que coisas vão acontecer neste mundo, mas que ele está à frente de tudo, ele é o Senhor de tudo. O que eu acho interessante, pastor, é que Jesus, né, ele fala coisas bacanas dessa igreja. Ele diz, assim, com as tuas obras, assim, e tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, não deixastes esmurecer, não podes suportar os homens maus, puseste a prova os que se declaram apóstolos e não o são, e o achaste mentirosos. Depois ele vai dizer mais no final também, né? Aborreces as obras dos nicolaítas, quais eu também aborreço. Ou seja, assim, se você vê, por isso que eu digo, o Apocalipse fala do presente também. E Sim. Aqui é uma coisa interessante, eu vejo assim, como se uma pessoa que ela parece que ela está bem. Mas aí o médico mostra o resultado, eu falo, olha, você está com esse problema muito sério aqui que vai ter que ser resolvido. É um câncer que vai te matar, mas tem cura, né? Está em tempo ainda. Então, quer dizer, Jesus, ele conhece a sua igreja, como nós vimos semana passada, né? Ele está no meio da igreja, né? São os... É o candeeiro, né? Quer dizer, ele está entre nós. Então ele conhece tudo, ele sabe tudo o que está acontecendo. E ele é capaz, inclusive, aqui de antecipar algo, né? Quer dizer, então, ele não está dizendo para eles que a igreja não tem valor. Não, vocês são perseverantes, vocês enfrentam perseguições, né? Mas há algo há uma doença, há um câncerzinho que está começando ali, né? E que precisa ser tratado, né? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente pode trazer hoje para nós também. De repente, quando a gente fala, mas você é um exemplo, você está indo muito bem na caminhada cristã, né? Mas Jesus está vendo lá na frente, né? Então, isso é revelação. Né? Isso é Apocalipse. Tanto é que aqui no versículo 2, professor, fala assim, conheço as tuas obras, só para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem um pouquinho melhor. Então, aqui é usada uma palavra grega que é oidá. Oidá, saber, pleno conhecimento. Que ela vem, né? Por exemplo, ela é a raiz também da palavra edoquém, que significa assim, não é só o que você está fazendo que eu estou vendo. Eu estou vendo com qual intenção você está fazendo. Então, vamos dizer assim, talvez a igreja, você vê, ela tem vários pontos positivos aqui, mas o senhor está olhando aqui para o que motivou esta igreja para fazer tais coisas. Como, por exemplo, Jesus ele conheceu a intenção dos fariseus quando trouxeram a mulher que foi lá pega em adultério. Eles trouxeram a mulher e eles não estavam preocupados com a lei,
eles não estavam preocupados com o bem-estar da sociedade, eles estavam usando aquela mulher para pegar Jesus numa contradição. E por isso que Jesus continua abaixado, escrevendo tal, e depois diz que quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e eles então se retiram porque eles foram confrontados com o seu próprio pecado. Então Jesus conhece a intenção deles. Eles não estavam sendo cuidadores da lei, observadores da lei, mas eles tinham uma segunda intenção. E é isso que o texto diz. Nós, como igreja, hoje, professor, o que nós estamos fazendo? Qual que é a intenção? Né? Qual que é a intenção? Porque assim, muitas vezes nós queremos ajudar Deus. Não temos que fazer a nossa parte. Já ouviu isso? A nossa parte é assim, a obra de Deus é essa, que você creia nele e creia em Jesus Cristo. A partir do momento, todas as nossas ações são baseadas por isso. Né? Há pouco, essa semana passada, eu estava assistindo um filme e uma pessoa, ela estava assim, porque há uma ideia de que quando os judeus voltarem para Jerusalém, né, tudo, então isso já é o princípio do fim, né? Então havia uma associação nesse filme, né? Uma associação que estavam ajudando os judeus a voltarem para Jerusalém. Né? Mas aí, lógico, é o filme, é uma ficção e tal, e se cometem alguns atos criminosos em relação até o transporte deles para lá. Tal. E aí eu achei interessante que uma pessoa que era lá da área jurídica fala assim, mas espera um pouco, se é vontade de Deus e está escrito no Apocalipse que vai acontecer, com você ou sem você isso vai acontecer. Verdade. Né? Sabe, é isso que muitas vezes nós perdemos a ideia. Quer dizer, eu estou orando, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer missões e tal, porque eu coopero com Deus. Né? Eu não estou fazendo isso porque eu estou fazendo vem do coração. Fazendo a minha parte. Não, porque eu amo o Senhor, então eu sou impulsionado por esse amor. É isso que essa igreja foi deixando, né? Justamente, a questão do amor. Né? Pastor, eu vejo que, se a gente olhar a nossa caminhada cristã, o teu tal do crente novo, aquele cara que acabou de se converter, né? E às vezes o cara fica até um chato, né? A gente acha, mas assim, quer dizer, eu vejo assim, uma marca que existe no recém-convertido, ou numa igreja que está passando por um processo de avivamento, é um grande amor pelas almas perdidas. A ideia que me dá aqui, pastor, né? Porque aqui é uma ameaça, né? Primeiro, há uma acusação, digamos, Jesus acusa aqui, né? No bom sentido, né? Acusar no sentido de apontar uma falha. Fala, tenho, porém, contra ti que perdestes o primeiro amor. Esse é um assunto muito sério, porque eu vejo assim, o futuro da igreja, ele depende de saber onde caiu, quer dizer, onde perdeu esse primeiro amor, né? Isso. E o que é o primeiro amor. Nós temos que entender aqui o que é o primeiro amor, pastor, porque isso é crucial. E aqui uma coisa interessante, eu vejo assim, quando se fala em profecia, as pessoas pensam em acontecimentos irreversíveis. As profecias se cumprem porque as pessoas não seguem as recomendações. Essa profecia aqui, ela vai se cumprir literalmente. O candeeiro vai ser removido. Né? Mas eu acho que aqui, vamos pensar agora aqui no que Jesus apontou, o cancerzinho, pastor. É a perda do primeiro amor. Né? Isso, porque assim, quando ele fala assim, conheça as tuas obras, a palavra ergar, né, no grego, não é só o trabalho... Eu vi copos também. O copos, o copial, ele é o labor, né? Não é só... E é uma coisa da coletividade, né? Ou seja, de toda a igreja, não é só do pastor, não é só de um líder, né? Mas de todos no labor, né? No copial, né? Como fala no grego, no sentido de trabalhar para o Senhor. Né? Então, até ele fala assim, lembra, pois, de onde caístes. Quer dizer, olha a posição que você estava e olha aqui o que você está. Quer dizer, vamos usar essa expressão, você subiu um degrau, agora desceu 2. Né? Então, o que é o primeiro amor? Né? Nós podemos dizer assim, a palavra de Jesus, né, quando perguntam para ele sobre os mandamentos, ele vai falar que tem que amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, o amor é para com o Senhor e para com as coisas e obras do Senhor. Né? Então, imagine assim, é como lá em 1 Coríntios, uma igreja, Paulo fala assim, você pode dar teu dinheiro, pode dar sua vida, você pode fazer tudo, mas sem ter o amor. Que seria, nós falamos na semana passada, vamos dizer assim, você tem lá, vamos pegar a menorá, aquela, né?
mas você não tem o combustível ali. Então ele é feito para que ele possa trazer luz, para que possa iluminar, enfim, mas ele ficou só uma estrutura, sem a essência. Né? E hoje nós temos muitas vezes na igreja, instituição, né? Sempre pense nisso. A igreja Corpo Vivo de Cristo, ela tem que ser realmente sal da terra, luz do mundo, tal, e não ter só a aparência. A aparência, e isso que traz a confusão. Eu vejo, pastor, assim, as doutrinas são importantes, os rituais são importantes, os costumes são importantes, a nossa placa, a história da nossa igreja, tudo isso. Sim. Mas tudo isso só tem valor quando tem o sabor, que é essa presença de Deus em nossos corações. É como lá o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, você está alegre porque você vai à casa de Deus. Né? É como lá Pedro e João chegando ao templo e cura o coxo na porta da igreja, quer dizer, já estão cheios, eles não vão na igreja para ser cheios do Espírito Santo, já vão porque estão cheios, quer dizer, esse que é a essência. Eu vejo assim, muitas vezes a gente acaba, tomar cuidado, você fica numa engrenagem de muita atividade na igreja, né? Isso. Tipo assim, você fala, pastor, ora agora, você pode, quer dizer, então a gente às vezes faz tudo, quer dizer, já está acostumado a orar, faz uma oração bonita. Se torna profissional. Isso, se torna profissional. Então, quer dizer, é esse amor. Eu vejo assim, o extremo de tudo isso, para mim, pastor, são os fariseus dos tempos de Jesus, que chegaram a um ponto que eles matam pessoas. Aquela mulher lá que o senhor citou do episódio da mulher adulta, quer dizer, eles vão apedrejar aquela mulher para desgastar Jesus. Quer dizer, então, a que ponto? Quer dizer, quando um grupo de religiosos, quando eles decidiram matar Jesus, quer dizer, a gente pode estar mal aqui, pastor, mas aqui na igreja eu não ouvi falar em matar ninguém ainda. Né? Mas, quer dizer, essa perda do amor chega àquilo que nós vemos. Uma igreja, quer dizer, Jesus está sofrendo na cruz, eles, nossa, gente, né? Ele tem que morrer de sábado, vai quebrar o sábado. Quer dizer, eles estão tão preocupados, eles são tão fiéis na doutrina, nos costumes, né? Na lei. Só falta uma coisa para eles ali, está faltando amor. Né? Sim. Que então, essa é a essência da igreja, né? Então, por exemplo, eu ouço muitas vezes, né? E é melhor ouvir do que ser surdo, né? Diante de certas coisas. Mas eu vejo assim, muitas vezes a gente ouve assim, a igreja não pode ficar só olhando para si mesma. A igreja tem que olhar para fora. Tem que olhar para as multidões, tem que olhar para os perdidos e tal. Gente, o que nos motiva é o grande amor de Deus. Então, primeiramente, uma igreja era chamada para olhar para o alto. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amando ao Senhor acima de todas as coisas, professor, nós vamos ter aqui, como diz, né, no versículo aí, o Senhor falando à igreja, o versículo 2, né, conhece o labor e conhece a perseverança. Né? Mesmo diante dela, o que é perseverança? É uma constância. Né? Porque nós teremos assim o termômetro e um termostato. Né? Então, digamos, eu vou colocar lá 300 graus. Né? Aí, tal, de repente, ele vai ficar 300 graus, tal. Agora, o termostato, ele vai ter uma temperatura constante. Vai manter os 300. Vai ao 301, ele desliga. Vai ao 399, ele liga. Então, ele mantém uma temperatura constante. Isso. Então, o que nós precisamos dessa perseverança, a igreja precisa... não é assim, vamos pôr 500 graus agora. Tem vezes que a igreja está a 500 graus, daqui a pouco ela está a 2 graus. Quer dizer, ela vai de um extremo ao outro. Como a gente vê igrejas, né, tal... por exemplo, tem lá o Avivamento Azusa, né, que é muito comentado. Da rua, tal. lá, né? Da rua. Da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, enfim, tal, em Los Angeles. Aí o que aconteceu? Chegou um momento que eles tiveram uma divisão. Essa igreja que viu bolas de fogo caindo sobre ela e pessoas sendo atraídas e indo para dentro da igreja e tal, chegou um momento que, por uma questão doutrinária ali, uma divergência, houve um racha. Né? Então, o problema é assim, Deus pode mandar vários avivamentos, mas nós temos que aprender a perseverarmos. Por isso que eu falo assim, o termostato. É o arrozinho com feijão. Mas é o que vai criando raízes, é o que vai solidificando, vai dando uma substância à nossa fé, uma constância à nossa fé. Né? Pastor, aqui as pessoas gostam muito de falar, gostam do tema profecias. O que nós temos aqui realmente é uma profecia que se cumpre literalmente, porque Jesus fala, removerei o cadeiro, ele ameaça. Né? E como a igreja
permaneceu no erro, né? Quer dizer, historicamente nós sabemos, e não foi só a igreja de Éfeso, são as 7 igrejas. O que nós sabemos é que, nessa época em que foram escritas essas cartas, essa região que hoje equivale à Turquia, era o maior centro do cristianismo do mundo. Isso foi até por volta aí do século IV. Quer dizer, os grandes concílios da igreja, os primeiros concílios foram todos feitos naquelas cidades ali, pastor? Quer dizer, hoje a Turquia, e onde está essa região, nós sabemos que 98 a 99% da população é muçulmana. Menos de 0,1% da população é cristã. Cristão lá é embaixadores, visitantes, turistas, né? Então, quer dizer, é uma região onde o cristianismo saiu, né? E o que é interessante, a gente vê assim, realmente a ideia de mover, o cara que retirou o candeeiro. O candeeiro ele se move agora em direção a Roma, né? Ele se desloca no sentido do ocidente, porque a gente sabe que Atos vai acabar ali com Paulo em Roma, né, pastor? E depois, a partir de Roma, o evangelho se espalha por toda a Europa. Depois os europeus trazem aqui para os Estados Unidos o evangelho. Depois os evangelistas lá dos Estados Unidos descem aqui para a América do Sul e trazem o evangelho aqui. E hoje nós vemos, por exemplo, é muito interessante isso. Quais são os países onde que estão crescendo em termos de cristianismo? Um deles é a China comunista. A China hoje está tendo um grande crescimento. As maiores igrejas hoje se concentram lá, né? Apesar de toda a oposição. Né? Isso, exatamente. E também o Egito, né, que é um país ainda predominantemente muçulmano, há uma grande presença lá hoje dos cristãos, estão crescendo muito no Egito também. Nos anos 80, a Coreia do Sul, né, que era um país que não era cristão, hoje cresceu muito com o Paul Yong-Cho, né, naquele trabalho dos anos 80 ali. Então, quer dizer, a gente vê assim que o candeeiro ele vai se movendo, a gente tem um certo cuidado, falar assim, aqui as coisas parecem que não estão indo bem, está meio frio, quer dizer, cuidado, quer dizer, não é que Deus está morto, não, é você que está, a igreja pode estar morta, mas Deus está movimentando esse... Eu não sei, pastor, eu acho que quando esse candeeiro chegar lá em Israel, aí realmente, eu acho que vai ser então, grande sinal. Até alguns, tem lá o Win Malgo, né, que é do Chamado da Meia-Noite, né, é um ministério. Eu tenho o livro dele, ele tem 4 volumes de Apocalipse, eu tenho na minha coleção. Isso, eu tenho também. Ele fala que Israel é o relógio de Deus, né? Mas para o professor ter uma ideia, né, professor? Trazendo agora para essa carta de Éfeso aqui, e realmente, infelizmente, até alguns comentaristas, né, dizem que onde era a igreja, ou provavelmente onde provavelmente foi a igreja, seria lá, alguns dizem até que parece que tem mesquita muçulmana lá, né? Mas só para a gente ver realmente a gravidade da coisa, a gente tem que estar alerta, né? Quantas vezes a gente já não ouviu, por exemplo, tal lugar, principalmente nos Estados Unidos, né, muitos templos estão fechando, tem se tornado danceteria, tem se tornado bares, onde antes era templo, né? Por quê? Porque eles abandonaram o primeiro amor, né? Então nós temos que perceber a gravidade, né? O alerta que o Senhor nos traz em relação a Éfeso, aquela que era desejável, aquela que era querida, aquela onde o apóstolo Paulo investiu 3 anos da sua vida, outras pessoas investiram suas vidas ali e tal, e eles sofreram tais perseguições, enfim, mas em algum momento, e é interessante, professor, talvez assim, eles foram, ninguém esfria de uma vez, né? Quando você desliga, digamos, o forno, você aqueceu o forno lá, digamos, a 300 graus, ele não esfria de uma vez. Ele vai lá de 300 para 290. Está apagado o fogo, mas está quente, mas está apagado o fogo. Mas ele vai. Só que é o seguinte, ele vai chegar um momento que vai zerar, vai ficar frio. Então, em algum momento, eles perderam a chama. Até tem uma música antiga que fala assim, não deixe apagar a chama do Espírito. O Paulo falando, né, a uma das suas igrejas, não apagueis o Espírito. Infelizmente, muitas vezes é interessante, para a gente fazer a obra da carne é 2 tempos. E você pensa que está fazendo a obra de Deus. Então, muitas vezes nós estamos confundindo, vamos pular aqui, pula para lá, corre para cá, para. Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? Qual que é a tua vontade para nós? Como igreja, não é eu como líder, né, ter uma ideia na minha cabeça e eu acho que todo mundo tem que ter essa ideia. Não, como igreja. Porque se é de Deus, ele vai promovendo a unidade.
Nós mantemos a unidade, mas quem cria a unidade é o próprio Senhor. Ele abençoa nesta unidade, né? Pastor, já encerrando, né? Na verdade é o seguinte, nós apenas demos uma pincelada, é um tema tão profundo, é tão Sim. rica, né? Uhum. Esta carta, né? Nós temos um tempo limitado aqui, mas eu vejo que as cartas, elas também têm um forte cunho individual, tanto é que a gente chegar lá em Apocalipse 3:20, né? Usa-se muito aquele eis que estou batendo na porta, que nas pregações, muitas vezes é usado, né? E a gente sabe que é uma mensagem para uma igreja e não individual, né? Mas eu vejo que é isso mesmo, às vezes os pastores usam, né, para o individual essas mensagens, e aqui eu vejo assim, Jesus está falando de uma igreja, mas ela também vale para o nosso individual. Então fica uma pergunta para mim e para quem está ouvindo, né? Como é que está aí, né, o seu forno, né? Já está caindo a temperatura, como é que está a chama que sustenta a temperatura do seu forno, né? De repente é igual em casa, né? Quando começa a acabar o gás, a gente vira ele para ver se ele dura um pouquinho mais. E, infelizmente, tem muita igreja que virou botijão. Gente, compra outro botijão. Peça ao senhor dá mais gás. Você vira o botijão assim, aí começa a acabar o gás, começa a vir um cheiro ruim. Sim, tá. Entendeu? Então, cuidado, muitas vezes tem igreja que não está cheirando bem. Mas no plano individual, pastor, eu vejo que, no caso do indivíduo, isso não é feito até por maldade, por má intenção, mas é algo assim, quer dizer, é você começar a perder o foco. Acho que isso vale para as lideranças, porque muitas vezes você está tão atarefado, né? E às vezes você está preocupado lá em manter até a sua imagem. Olha, eu fui encarregado de organizar esse jantar, então você olha lá, não, olha esse paninho aqui, está fora. Quer dizer, tudo isso é importante, todo esse cuidado, o zelo. Quer dizer, Jesus não está falando, criticando o zelo aqui. O seu zelo, o seu conhecimento, a sua dedicação, tudo isso Jesus coloca como algo de grande valor. Mas é importante o quê? O que está por trás disso, quer dizer, é o servo, né? É você não perder o foco de que aquilo que você está fazendo para a glória de Deus, né? Quando nós perdemos esse foco, né, entramos numa roda viva, estamos muito ocupados, né, em trabalhar na igreja, às vezes a gente acaba se esquecendo, né? Eu até vejo, pastor, nós que às vezes, por exemplo aqui, eu tenho que reservar um tempo para estudar a lição, para conversar, para a gente poder apresentar aqui, Sim. né? Mas às vezes a gente precisa ter um tempo para a gente, quer dizer, esquece o compromisso, vamos lá ouvir um hino evangélico, vamos ler um texto aqui hoje, né? Então, porque às vezes está tão assim envolvido que a gente esquece que tem que ter aquele tempo, ter uma comunhão com Deus realmente, né? Sim. Então eu vejo assim, a vida cristã, a vida na igreja é acima de tudo uma vida onde você tem momentos de comunhão com Deus. Como é bom, às vezes, já tive essa experiência, você está todo envolvido, que aparece lá um encontro, aí você sai, fica um final de semana. Como você volta com a bateria recarregada, né? Então isso é importante que os pastores também fazem os seus encontros, né? Isso é importante. Isso até no Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, é uma disciplina cristã, a solitude. É você ter alguns momentos a sós. Não é ficar sozinho, mas é solitude. Muitas vezes sozinho, você se afasta um pouquinho da comunidade para procurar ouvir a voz de Deus, né? Para a gente não sair um pouco dessa, vamos dizer, roda viva, né? Isso. Até, professor... Essa engrenagem. Essa engrenagem. Até assim, o senhor falando de retiro, me fez lembrar, um autor, ele fala o seguinte, que ele foi num retiro, e aí então tinha várias, né? Tinha umas palestras e tal, aí foi falado assim, olha, 7 horas vai ter um momento de oração na capela. Aí então ele jantou ali 6 horas, tal, né? Fez um pouquinho, andou para aqui e tal. 7 horas ele foi, né? Ali para a capela, né? E aí então já tinha várias pessoas lá, né? Aí deu assim, estava marcado para 7 horas, início 7 horas. Aí deu 7h05 nada, deu 7h10 nada, deu 7h15 nada, enfim. Aí deu 7h30, né? Ele viu um dos líderes lá e chamou, falou, mas não vai começar, está atrasado, né? Ele falou, não, nós estamos orando aqui desde as 7. Ele falou assim, mas não vai cantar? Não, nós falamos que vai ter oração, não é? Ah, mas não vai ter palavra? Não, nós falamos que vai ter oração. E aí então ele ficou tão envergonhado, porque ele falou assim, eu já tinha na minha mente que eu ia para lá, ia fazer uma abertura, né, eu ia ter um prelúdio, e aí alguém ia falar alguma coisa, nós íamos cantar 3 hinos, 2 lentos, mais 2 animados, sei lá, alguma coisa assim, tal. Depois alguém ia ficar falando e tal, e agora vamos orar, e ponto, acabou, encerrou.
Não, nesse retiro, esse momento das 7 até as 9 era um momento de solitude, onde as pessoas iam orar juntos ali, mas cada um individualmente. Mas na cabeça dele, ele já foi programado para ter um culto igual ele tinha na igreja dele. Pastor, eu sei que já estamos avançando um pouquinho. Eu quero compartilhar uma experiência aqui antes de encerrarmos. Uma vez eu fui no encontro com Deus e tinha uma preparação. Então o pastor criou um esquema de jejum, reunião de oração. Mas eu estava no meu trabalho, estava super atarefado, não fiz nada, não fiz jejum, não fiz oração. Eu fui como eu fui, né? E foi colocado com 3 irmãozinhos recém-convertidos, né? Eu já falei, esses 3 novatos aí, né? Mas os irmãozinhos estavam em brasa, pastor, estavam naquela fase. E aí nós fomos orar, pastor, eu tive uma experiência assim, muito interessante, e eu senti que eu não estava preparado para ficar com eles. Assim, eu senti um verme ali com os 3 irmãozinhos. Aí na segunda rodada de oração, eu falei, para. E ia fazer eu falei, vocês vão orar por mim. Irmãos, eu confesso que não estou preparado para estar com vocês. Não estou preparado para estar nesse encontro. Eles oraram por mim, pastor. Aí parece que deu uma... Mas eu tive essa sensação, sabe? De repente você percebe que aquelas pessoas que são tão novas na igreja, elas estão tão... Então, elas estavam assim, é o primeiro amor, né, professor? Porque muitas vezes nós vamos deixando isso. Por isso, assim, a orientação do Senhor, e isso vai se repetir nas 7 cartas, ouça o Espírito. Amém. Ouça o que o Espírito está falando à igreja. Mais do que as vozes que estão se fazendo na igreja, você está ouvindo, pare. Então tem um autor que fala assim, você tem que ter ouvidos espirituais para ouvir, olhos espirituais para ver. E é isso que vai nos fazer entender e enxergar e viver o primeiro amor, e tem que ser o primeiro e único amor. Amém. Que vai nos impulsionar a vida da igreja. Próximo domingo, carta à igreja de Esmirna. Deus abençoe.